Olá, bem-vindo de volta a mais um vídeo da lore do futuro sombrio que nos aguarda no Millennium de 40.000. E hoje nós vamos falar de mais um dos Primarchs, ou primários, ou primarcas, como tu preferir chamar, um dos filhos geneticamente perfeitos criados pelo Imperador, com um pequeno advento de magia dos deuses do caos e muita tecnologia, ele criou um ser humano perfeito. Porém, alguns deles não deram muito certo. E um dos que não deram muito certo, nós vamos falar hoje, o Angron. Você já viu a história dos outros primários até aqui? E você vê como eles conquistam o planeta onde eles estão, como eles superam qualquer desafio e eles utilizam as suas habilidades super-humanas para conquistar qualquer coisa, não é? O Angron não é assim. O Angron é uma falha em tudo que ele faz. E como é que ele resolve o problema? Ficando mais nervosinho. Ah, Angron, Angron. Tudo bem, eu vou contar a história aqui e tire as suas próprias conclusões, mas honestamente, eu não curto muito o Angron, muito cabeça quente e pouco resultado, mas beleza. E como todas as histórias dos Primarchs até aqui, vamos falar inicialmente da onde ele caiu, porque todos eles foram espalhados pelo universo e caíram em locais diferentes depois de um tempo no imaterial, onde os deuses do caos mexeram um pouquinho na cabeça deles o que eles conseguiram fazer. E o nosso Angron caiu aonde? Bem a verdade, se sabe pouquíssimo sobre o início da vida do Angron, porque o imperador, na sua infinita sabedoria, mandou apagar os registros para não deixar os relatos das falhas do Angron se espalharem. Então, você, cidadão imperial de bem, que quer continuar sendo puro, por favor, mute o som ou saia daqui agora, porque o que você está prestes a saber é informação a nível inquisitor. Então, beleza. Se você tem acesso aos registros mais profundos e obscuros que o Império tem, tu vai descobrir o que aconteceu com a origem do Angron. Você quer mesmo saber? Tá bom, então vamos lá. Para quem sabe o que aconteceu com ele, ele caiu num planeta chamado Nuceria. Onde fica Nuceria? É provável que fique próximo do Ultima Segmentum, mas não se sabe ao certo nem a localização foi guardada. E pelo registro que ainda tem sobre o planeta, ele era composto por grandes desertos e ele era um planeta civilizado, onde o ser humano desenvolveu grandes cidades e tinha tecnologia avançada. E ao redor desses pontos onde tinha cidades, existiam vastos desertos e montanhas áridas, onde era difícil a agricultura e a vida humana era muito mais escassa. A população era densamente concentrada ao redor de grandes cidades, onde ficava a tecnologia também para manter a vida no planeta desértico. Ok, beleza. E quanto aos humanos que viviam ali, como é que era a sociedade em Nuceria? A sociedade era extremamente, assim, tinha duas castas, duas classes. Ou tu era muito, mas muito rico e tinha todo o poder na tua mão, que aí no caso, essa classe de nobres ali locais eram chamados de High Riders, ou grandes cavaleiros, se for fazer uma tradução em português. Esses aqui eram quem tinha todo o monopólio com a tecnologia, com o poder e com todas as armas, enquanto que a grande massa era miserável e vivia ao redor dos castelos e das fortalezas desses High Riders, e ali eles sobreviviam de migalhas, muitas vezes trabalhando como escravos incessantemente em minas,
para mal e porcamente se manter vivo, com comida suficiente só para durar ali pelo dia e pouquíssima água, já que a água no planeta era escassa. E ali as pessoas viviam numa miséria incrível, porque essa classe dominante obtinha o monopólio de tudo, assim, ó. Ah, a parte da saúde é tudo deles. Ah, eu preciso fazer um transplante de um rim, digamos. Beleza, tu só precisa vender o eterna servitude tua, do teu filho, do teu neto, para pagar a tecnologia dos grandes cavaleiros. Olha que gente bondosa aqui. Então, a vida da sociedade era horrível para a maioria da população e a escravidão era a mão de obra principal do planeta, o que também não ajudava muito o dinheiro a circular e mantinha esse status de pobreza e miséria, enquanto que todos os recursos principais ficavam na mão das classes dominantes. Pá, que vidazinha sem vergonha essa aí, hein, cara? E eles não se rebelavam, não. Como é que eles vão se rebelar contra quem tem todas as armas? É possível que devem ter ouvido diversas rebeliões e revoltas, só que depois de massacre pós massacre, quem tinha juízo ia aprender a obedecer, porque eles, olha, para eles matar 200, 300 pessoas atirando de metralhadora de cima das muralhas, era a mesma coisa que nada. Então, para esses High Riders ali, eles estavam totalmente desconectados da população base do planeta. Ok, entendi. Então era um planeta com uma concentração de renda e de poder e de tecnologia e a população vivia em escravidão e miséria. Isso, perfeito. E é nesse planeta maravilhoso, assim, um paraíso a existir, né? Ai, que lugarzinho bucha que ele foi cair, que caiu o Angron. E como é que ele caiu? Ah, outra coisa, só antes de chegar no Angron. Tinha um jeito também dessas classes dominantes de manter a população feliz e entretida ali nas regiões e nas cidades gigantescas e na miséria que eles tinham. Era com espetáculos, com shows, com grandes eventos em arena, onde para reduzir um pouco a população ali de miseráveis, eles davam uma oportunidade das pessoas lutar numa arena e ali ganhar fama, ganhar mais comida e ganhar uma vida melhor. Então era uma coisa de esperança para as pessoas lutar nas arenas. E desde armas simples como espadas, lanças e escudos, até mecanismos mais complexos, como implantes biológicos e coisas assim, eram utilizados nessas arenas. Claro, as armas de fogo eram exclusivas dos guardas, mas armas mano a mano e alguns tipos de armadura um pouco melhor e implantes biológicos e no caso implantes cerebrais principalmente, eram permitidos nessas arenas, e ali o povo se regozijava num derramamento de sangue, na violência, e ali pelo menos eles tinham uns dias livres do seu trabalho penar, porque os nobres davam para eles ali uns dias de show, provavelmente davam comida também nessa época, então era comida, bebida e festa e alguma coisa para te ter uma esperança de uma vida melhor. Ah, eu quero ser igual aquele gladiador, ah, eu quero ser famoso, rico e tudo mais. No caso, o gladiador não era rico, mas comparado à população em geral ali de escravos que havia os shows, eles eram assim heróis e muito bem de vida. Então, o desejo das pessoas era se tornar igual aos gladiadores, e aquele tempinho livre ali de festa era um intervalo, uma pausa no penar contínuo do seu trabalho escravo. Então, beleza, existiam shows de gladiadores também para manter a ordem pública e para dar alguma coisa para os escravos se espelhar e ter assim uma esperança de uma vida um pouquinho melhor, ou um herói assim para deixar a vida um pouco mais feliz. Entendi. Então ali tinha também grandes shows de gladiadores. Ok, beleza, faz sentido. E é nesse planeta que chegou o Angron.
E o Angron, ele caiu e por um tempo ele provavelmente viveu isolado nas montanhas. Quando ele foi encontrado, ele devia ter mais ou menos uns 3, 4 anos e ao seu redor estavam vários corpos de alienígenas mortos. E esses alienígenas, não exemplifica qual, mas provavelmente eram os Eldari, os elfos do espaço aqui. Então, parabéns, Angron, uma coisa na vida tu fez certo. Quando era uma criança, ele matou alguns elfos. Parabéns, uma coisa de boa aqui. Mas no caso, ao redor desses corpos dos elfos mortos, o Angron estava agora ferido, exausto, provavelmente há dias sem comer naquelas montanhas e bem machucado pela luta contra os elfos. Um comerciante de escravos e os seus guardas o acharam. Então, vendo aquela criança derrotar esses alienígenas, eles o capturaram e levaram para a maior cidade da região, onde eles venderam para a família predominante ali dos High Rollers, os nobres aqui locais, e a família se chamava Tukal, e na cidade de Desha. E ali, então, ele foi vendido como escravo. E como o comerciante fez a cabeça dos nobres para dizer que ele trouxe, claro, o corpo dos elfos mortos, mostrou para eles e tudo mais, e falou que foi esse garoto que os derrotou. Os nobres se impressionaram e falaram: ok, se ele realmente é bom, ele vai sobreviver à primeira batalha e nós vamos te pagar um bom preço por isso. E o comerciante de escravo com os olhinhos brilhando, agora sim, agora vai dar certo, fiz a fortuna que ganhei na loteria. E ali então começou a primeira luta onde o Angron participou. Como é que foi essa luta? Ele continuava ferido da luta contra os elfos. Ele tinha comido pouco e bebido só um restinho de água que eles deram para ele. O Angron aqui, então, ainda no limite da sua força, foi colocado em uma arena fechada ao redor, e ao redor dessa arena, alienígenas que gospem ácido foram colocados para soltar ácido na arena e enchendo ela lentamente. Qualquer ser humano que encostava no ácido derretia até ficar apenas os ossos. Então, as pessoas começaram a fugir para a construção que ficava no meio da arena. Existiam 100 escravos naquela arena naquele dia, um deles o Angron. E qual era a construção que tinha no meio? Era um zigurate. Eu botei aqui a foto de um zigurate para te saber o que é. É uma construção tipo um templo, assim, quase que uma pirâmide, só que não é bem uma pirâmide, porque ela não é triangular, mas ela vai subindo em etapas de várias plataformas até uma plataforma pequena lá em cima. A última plataforma desse zigurate cabia apenas uma pessoa. Então, conforme o ácido ia subindo e os escravos iam se empurrando e tentando subir o mais rápido e desesperado possível, alguns caíam lá embaixo no ácido, outros eram empurrados, outros eram jogados para trás, alguns davam um soco no outro para derrubar a pessoa para que ela não atrapalhasse o caminho. E ali o Angron foi derrubando, jogando pessoas facilmente, porque a única vantagem que ele tinha, apesar de estar ferido e mal alimentado, é que ele ainda assim era mais forte que os outros escravos mal alimentados e desnutridos, então ele conseguiu derrubar eles com uma facilidade e chegar lá em cima. E lá em cima ele foi o único sobrevivente. 99 corpos derretiam no ácido ao seu redor, até que a drenagem da arena foi aberta e o ácido começou a ser recolhido. E o Angron viu os corpos mutilados ali em processo de decomposição agora e alguns só no osso, e ele chorou. Ele chorou. Imagina isso aí, o trauma na cabeça de uma criança de 4 para 5 anos, ver um monte de gente morta e saber que a tua sobrevivência veio de tu matar várias dessas pessoas com as tuas próprias mãos. A cabeça do Angron nunca foi muito legal depois disso aí,
mas vão ter outras coisas que vão mexer na cabeça dele daqui a pouco. Ok, então. Então o Angron teve uma infância de bosta. Você não tem outra coisa para falar, não tem outra palavra para isso. E a vida dele agora ia ser um gladiador. E a família pagou o comerciante escravo que foi embora, presumidamente, para ter uma vida rica. E agora o Angron era propriedade. E como propriedade, ele foi bem tratado. Eles curaram as suas feridas e o alimentaram. Só que ele era um escravo, um gladiador, e é isso que eles demandavam dele. Ele começou a lutar batalha após batalha, e cada uma delas ele vencia, geralmente com uma grande facilidade, porque um ser humano contra um Primark não é uma batalha muito honesta, ainda mais agora que ele estava melhor das feridas e estava bem alimentado. Então ele começou a crescer muito rápido e as pessoas começaram a idolatrar ele, porque em cada local onde ele vencia, ele era considerado o herói da arena, o inderrotável. Eles chamaram ele de o Senhor das Areias Vermelhas, porque toda batalha que ele lutava, às vezes botavam 12 gladiadores contra ele. Ele derrotava os 12 e ao redor dele ficava uma poça de sangue no chão da arena e ele no meio, e todo mundo aplaudindo aquela orgia de sangue, violência e briga, e ali era o Angron no meio, com toda a fama e todo o esplendor de ser o campeão das arenas. E o povo adorava o Angron, e o Angron gostava até da atenção e da fama e tudo mais, mas ele tinha um ódio, uma raiva de ser um escravo, de ser uma ferramenta. Ele sabia que isso aí estava errado, que isso não era o certo, e ele tentou em diversas ocasiões fugir. Só que, olha, antes dele, de certo, milhões de anos já, eles tinham essa cultura de escravidão nesse planeta e das arenas dos gladiadores. Ele não foi nem o primeiro nem o último a tentar fugir. Então existiam várias defesas, cercas eletrificadas, cachorros, aliás, provavelmente não era bem um cachorro, era mais uma criatura mutante com implantes cibernéticos para poder sentir o cheiro melhor e atacar os escravos que tentavam fugir. Guardas armados, várias torres, e a cidade em si era murada e protegida para ter várias dificuldades e impedir que qualquer escravo fugisse. Além de que os guardas não iam pensar duas vezes antes de te atirar na perna ou usar métodos não letais, como armas de taser e choque, coisa assim. Então, apesar dele ter tentado fugir em mais de uma ocasião, ele sempre foi preso e colocado de volta na jaula. E isso começou a irritar a família dos High Rollers ali, dos nobres, que era dona dele, porque tá chato isso, ele tá sempre tentando fugir, e assim não era segredo que ele ressentia os nobres e ele queria acabar com a escravidão e dele mesmo e dos outros. E os nobres cada vez mais odiavam o Angron. E um dos gladiadores que lutava ali junto dele se chamava o Enomaus. O Enomaus era seu amigo, companheiro, quase que um pai para ele, porque ele era mais velho e ele ensinou ele desde pequeno a como lutar, sobre o mundo, sobre a língua, sobre as coisas. Então ele ajudou ele a entender. E todo Primarca tem bastante desejo de conhecimento. Então uma figura que ensinava, para ele quando era pequeno ali, era um brilho nos olhos. Então ele grudou nesse Enomaus e o Enomaus pegou ele como aprendiz e eles começaram também a lutar junto em algumas batalhas. E como eles tinham as mesmas técnicas, as mesmas habilidades e treinavam juntos, eles faziam espetáculos juntos. O Enomaus levantava o escudo, o Angron vinha correndo, pulava no escudo e decapitava o inimigo e fazia um mortal e caía no chão. Uau! A população adorava. Nossa, que massa! Eram umas coisas diferentes. Então eles geralmente eram colocados
para lutar juntos. E ali eles criaram um vínculo de amizade e de mentoria. Então, beleza, o Angron, apesar dessa falha dele várias vezes em tentar fugir, pelo menos criou amigos e admiradores, tanto na multidão quanto nos outros gladiadores. Só que os nobres decidiram então começar a aumentar o desafio para o Angron, e cada vez mais as batalhas estavam ficando mais difíceis. Não muito para ele, mas o Enomaus era só um humano, então para ele era um pouco mais complexo. Até que um momento eles foram colocados para enfrentar 2 Ogrins. O que é um Ogrin? Um Ogrin é uma mutação humana estável, eles são Abhumans, um humano diferente, um humano anormal. Só que é uma mutação estável. Normalmente os Ogrins são bem maiores que os seres humanos, muito mais fortes e resistentes, porém eles costumam ter um retardo assim, cognitivo, eles têm uma dificuldade de aprender, e de falar, e de se expressar, e até de viver sozinhos. Muitas vezes eles precisam, assim, os humanos ajudam eles a ter uma vida normal, em troca eles protegem, têm um carinho assim, com os humanos muito grandes. Então eles são, aliás, são considerados humanos, né, alterados mais humanos, mas eles são meio que especiais, eles são muito fortes, muito resistentes, quase que um gigante, mas mentalmente eles têm uma grande deficiência. E esses Ogrins, eles não estavam normais, eles foram, foi feita um implante cerebral neles, de uma tecnologia arcaica, uma tecnologia chamada Butcher's Nails. Essa tecnologia deixou eles em um frenesi de combate, uma loucura e agressividade, que eles começaram a correr em direção ao Angron e o Enomaus. O Angron tentou desviar a atenção deles para que eles não fossem direto para cima do Enomaus, mas um deles foi para cima do Angron enquanto o outro foi para o Enomaus. E aí o Angron, contra o seu, usou a sua lança para enfincar no peito do Ogrin e desviar das suas garras metálicas. E o Ogrin bateu no chão de um lado, de outro, levantando poeira. E o Angron, aquela lança que ele enfincou no peito do Ogrin, não fez nada, como se ele não tivesse nem sentido. Então o Angron puxou a sua espada, usou a lança como uma vara para pular mais alto, pulou por cima do Ogrin que estava olhando para o chão, achando que ele estava naquela direção, e enfincou a sua espada por trás da cabeça, direto na coluna, e o Ogrin caiu. Bum! E quando ele olhou para o lado, o outro Ogrin estava destruindo o escudo do Enomaus, quase que quebrando o seu braço. Então ele pegou a espada e a lança, saiu correndo, ele arremessou a lança no ombro do Ogrin, que olhou para trás com raiva, e ele deu um tapaço com a parte de trás do braço no Enomaus, derrubando ele, e ele começou a correr em direção ao Angron, que agora correndo com a espada em punho contra o Ogrin. Ele pulou, desviou de um ataque, enfincou a espada no pescoço do Ogrin e usou suas fortes pernas para se jogar para trás. E apesar de um corte sangrando e sangrando e sangrando no pescoço, o Ogrin não parou. Ele continuou correndo e tentando agredir com as suas garras metálicas o Angron, que desviava, até que ele conseguiu parar uma das garras com a espada, e o Enomaus por trás cortou a coluna do Ogrin no meio, batendo mais ou menos na altura do tórax, e o Ogrin perdeu a força nas pernas e caiu, e o Angron puxou a espada e decapitou a criatura. A multidão enfervecida de alegria e de raiva naquela adrenalina do combate, e os nobres, mais. A multidão queria mais violência, queria continuar a agressão. E os nobres, então, exigiram que o Angron e o Enomaus duelassem para que houvesse apenas um campeão naquela batalha. O Enomaus não, soltou a sua arma, e o Angron também. E ele falou: não, eu me recuso. Oh, que nobreza, que código de honra, que pessoa de valor. Só que o Angron não parou por aí.
não foi só dizer eu não vou lutar contra o meu parceiro. Ele mandou os High Riders tomar naquele lugar. E aí, ele começou a publicamente ali no meio da multidão falar mal dos nobres e ofender eles. Ah, não precisava, Angron. Naquela raiva, naquela agressão, ele soltou tudo que ele tinha para falar, o que estava preso na goela, sobre aqueles nobres pomposos que viviam ali vendo sangue e distraindo a população com pão e circo. Ah, Angron, tu não sabe com quem tu tá se metendo. Então tu se acha muito inteligentão, né? Vamos ver o que tu vai achar depois que a gente botar em ti a mesma coisa que tinha nesses ogros, as Butcher's Nails ou os pregos do açougueiro. O que é isso? Os pregos do açougueiro é um implante cerebral terrível, terrível mesmo. É de uma época da era sombria da tecnologia, provavelmente quando as máquinas tentaram dominar o ser humano. Elas fazem um ser humano como? Elas modificam irreversivelmente o cérebro da pessoa. Quando elas ativam, e elas ativam do nada, geralmente por atos de violência e agressão, elas causam um prazer eufórico na cabeça da pessoa e apenas a raiva e a agressão dá uma certa alegria e tranquilidade para o usuário. Quando elas não estão ativadas, elas causam dor, sofrimento. Tu nunca vai conseguir descansar, tu nunca vai conseguir dormir, tu nunca vai conseguir ter uma refeição em paz. Toda vez que era para te ter uma sensação boa ou alegre, aquele implante na tua cabeça vai te fazer sentir muita, mas muita dor, raiva e ódio. E toda vez que tu ataca ou destrói ou quebra alguma coisa, tu vai ter um momento de descanso e de tranquilidade no teu cérebro. Esse implante é feito quase que como uma tortura, mas também para fazer um soldado ficar enlouquecido com o fervor da batalha e com a adrenalina do combate e para lutar sem parar. Era isso que tinha na cabeça daqueles ogrins, por isso que eles não sentiam a dor e não paravam mesmo com feridas que normalmente derrubariam eles. E é isso que aconteceu com o Angron. Isso aqui era quase que uma punição para os gladiadores que não obedeciam às ordens dos nobres. E agora o Angron, depois de ter sido ali sedado e levado para baixo das arenas, onde ficam laboratórios com todo tipo de experimento terrível para usar nos espetáculos de combate, ele foi implantado com The Butcher's Nails, com os pregos do açougueiro, e isso era um procedimento irreversível. E o que aconteceu depois disso aí? A primeira coisa que eles fizeram quando ele acordou foi soltar ele numa sala fechada junto com seu amigo, mentor e quase que ali um pai de criação, o Onemos, esses nomes, o Enomaus, perdão, eu tenho dificuldade com alguns nomes, não sei se já perceberam, mas no caso, eles soltaram o Angron junto a ele. O Enomaus falou: olhe como eles massacraram o meu garoto, você está bem. E quando eles ligaram essas Butcher's Nails a primeira vez, o Angron entrou numa loucura e ele desmembrou o corpo do Enomaus. Ele arrancou o braço, a perna, quebrou o pescoço, bateu, jogou o corpo dele na parede. O cara ficou louco, numa raiva, numa violência, numa agressão. E aí eles desligaram a Butcher's Nails, os pregos do açougueiro, desligou. E o Angron viu o que ele fez no corpo do seu melhor amigo, do seu mentor e pai aqui. Ele jurou que ele jamais
jamais iria desistir até fazer com que todos aqueles High Riders, aqueles nobres que o humilharam, que o escravizaram, que o torturaram e que fizeram isso com ele, pagassem. Ele iria acabar com esses nobres, nem que isso levasse ele à morte. Então, agora, ele pensou um plano de fuga. Ele sabia que sozinho era impossível, ainda mais agora que ele tinha isso aí na cabeça. Ele iria precisar de ajuda. E a única vantagem que ele tinha é que ele era muito, mas muito famoso entre os gladiadores. Então, utilizando essa sua fama, e como os High Riders ali não prestavam muita atenção no que acontecia nos treinamentos e nas arenas, ele foi acumulando seguidores e juntando pessoas que também queriam a liberdade e acabar com esse abuso entre os escravos ali e dos próprios gladiadores e eliminar esses High Riders que mandavam e desmandavam no mundo. Então agora ele juntou um grande número de seguidores e existem vários eventos gladiatoriais ali no planeta e tem um que é o maior de todos, que é quando várias cidades se reúnem numa coisa só. Nesse momento, quando tivesse mais escravos, mais gladiadores reunidos, é quando a rebelião iria começar. E na batalha até então, tem que comentar isso também, porque o Angron mudou depois que eles colocaram isso aí na cabeça dele. Ele costumava poupar as pessoas que lutavam bem. Quando em uma batalha o inimigo demonstrava grande habilidade, fazia um show ali, uma coisa de respeito, o Angron poupava a vida dele no final, e isso também fez ele ficar muito famoso. Mas depois que ele botou isso aí na cabeça, é no mercy, não tem misericórdia. Agora ele era uma coisa rancorosa, de ódio e violência sem sentido, e ele matava por matar, porque a mente dele estava transtornada com aqueles pregos que cavavam fundo no seu crânio. Ok, mesmo assim, ele iria fugir. Apesar de alterado, ele iria se vingar. E mais cedo ou mais tarde, chegou a grande competição e era o momento. Todos os gladiadores sabiam o que fazer. Eles já tinham se preparado, muitos estavam com as armaduras por baixo das roupas, e enquanto eles estavam sendo transportados para a arena principal, eles se rebelaram contra os guardas próximos, rapidamente mataram os guardas que estavam próximos deles e, como uma onda, se espalharam pela cidade para tentar fugir e pilhar tudo que eles conseguiram, roubando armas de fogo dos guardas, roubando equipamentos melhores também dos arsenais ali da cidade e tentando escapar pela muralha. Deu certo, eles conseguiram fugir com uma grande quantidade de comida, água e armas. Porém, apenas 2.000 dos escravos e gladiadores que estavam com ele conseguiram fugir. E tinha bem mais que 2.000 ali antes que isso começasse. Bem, não era momento para chorar pelo sangue derramado, e sim para almejar o sangue que está para ser derramado. Então, Angron agora liderou os seus refugiados para que eles fugissem para as montanhas próximas às cidades principais, e ali eles iriam atacar em pontos estratégicos e roubar recursos e continuar aumentando a sua rebelião. Infelizmente, as coisas não foram como planejado. Não era o primeiro rodeio dos High Rollers ali, dos nobres, e isso já tinha acontecido em outras situações, e as cidades eram muradas e fortificadas. Todo ataque que eles tentavam, pelo menos alguns dos seus números eram derrubados. Então o atrito foi reduzindo o número desses seguidores do Angron, além de que outros escravos não tinham acesso à informação do que estava acontecendo, e durante essa rebelião, várias pequenas incursões militares dos nobres ali de Nucéria
foram enviadas para matar o Angron. Todas elas foram destruídas e a cada uma que era destruída, mais armas estavam na mão dos rebeldes, porém menos rebeldes para empunhá-las. Depois de alguns anos nessas lutas e escamurças menores, o grupo já tinha sido reduzido para mais ou menos 1000 cabeças. Não é um número muito legal para tomar um planeta inteiro. E o pior disso é que agora todas as cidades de Nucéria se juntaram e mandaram 7 exércitos inteiros. Seria em torno aí de uns 70 a 140 mil soldados, tanques, aviões, tudo que o planeta tinha de melhor tecnologia possível para matar 100 rebeldes escondidos nas montanhas. Ia ter duas coisas que eles poderiam fazer agora: se esconder, tentar fugir, fazer pequenas emboscadas e durar o máximo de tempo possível até que acabasse a água e os suprimentos e eles morreriam de fome. Ou eles poderiam tentar lutar e levar o máximo de inimigos com ele. Então o Angron fez um pacto ali com os seus seguidores e eles vão lutar. Ele jurou que ele iria lutar até o último suspiro ao lado de seus companheiros. E quem estava com ele? E todos eles... Angron, aliás, Angron não, né? É Senhor das Areias Vermelhas, que é assim que eles chamavam ele. E eles gritavam: Senhor das Areias Vermelhas, Senhor das Areias Vermelhas, pra morte! E ali o Angron, olha, apesar de não conseguir sentir muita felicidade, ele se sentiu realizado. Esse era o objetivo da vida dele. Ele iria morrer lutando. E essa seria a última coisa que ele iria fazer. Por sua honra, ele teria a glória da morte em combate. E não havia esperança de vitória, apenas da morte. Ai, ai, sem esperança, não tem mais o que fazer. Nesse momento, você sabe o que vai aparecer, né? Eu espero que você já saiba, porque quando um filho está sob imensa pressão e perigo, quem vem ajudá-lo no seu momento que ele está mais baixo? Quem vem trazer ele para cima? Naquele momento, depois do discurso, uma luz brilhante cegou os seguidores de Angron, e ao redor de seus guerreiros custódios dourados, ele apareceu, com cabelos ao vento, brilhando uma luz que incendiava a esperança nas almas dos mortais. E ali o Angron viu o seu verdadeiro pai, o imperador. Ele sentiu que o seu filho estava precisando e ele veio com a sua nave principal o mais rápido possível, seguindo o chamado de ajuda no Warp, e chegou junto com seus guarda-costas pessoais para resgatar o Angron. E ele falou: meu filho, venha comigo, que nós temos uma galáxia para conquistar. Esse é apenas um de uma miríade de planetas da humanidade e que nós governaremos juntos. Venha comigo para o seu devido lugar. E o Angron falou: não, meu lugar é morrer aqui junto aos meus irmãos. O Big E olhou para ele e pensou: cara, que bicho burro. Eu tô falando pra te não morrer, seu teimoso. Mas agora, nesse momento, o Big E falou que agora meio que assustado, porque ele chegou ali, ele mostrou pra ele a verdade. Ele falou que tem esperança, que não precisava ficar ali. Mas ele não quis. Ele quis ficar e morrer. Então, o Big E falou: beleza, tchau.
e foi embora sem o Angron. E aí o que acontece se o Big E deixar o Angron aqui? E aí os gladiadores vão lutar, o Angron na frente, os soldados vão atirar e matar o Angron e seus gladiadores, e ele vai correr e morrer contra metralhadoras e ser destruído. E aí como é que fica o universo se o Imperador tivesse deixado o Angron aqui e ele morrido nesse planeta miserável? Então, estaria tudo certo, o mundo ia ser perfeito, o universo ia ter a paz e a alegria, e todos os seres humanos iriam cantar Gumbaiá. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Não, o Imperador não ia deixar o Angron morrer, né? O Imperador tem o coração muito mole. Pra quê? Pra quê, Big? Eu sei que tu não erra, cara, mas com o Angron, ele pediu pra ficar lá. Deixa ele quer ficar, deixa ele ficar, não precisava. Já tinha 17 filho, tá bom. Não precisa de 18, cara, não precisa de 18. Tá, mas o Imperador decidiu trazer o Angron, mesmo contra a vontade dele, pra nave. E lá em cima, os escravos agora sem líder falaram que o Angron desertou eles e que eles o abandonou e que ele era um quebrador de promessas, um Wolfbreaker. Um Wolfbreaker? Sim, ele era um Wolfbreaker, ele quebrou o seu juramento. E qualquer um que quebra o juramento, você, meu cara, não, sabe que é imperdoável. E o Angron agora naquela raiva e fúria, vendo os seus colegas lá embaixo sendo mortos pelos exércitos dos High Rollers, sem ter nada para fazer ali naquela nave a não ser ver o massacre, começou a subir uma raiva na sua cabeça. E lá no fundo, bem lá no fundo, sem o Imperador perceber, ele escutou uma vozinha. Sim, deixa a raiva fluir pelo seu corpo. A raiva te dá força. Sinta a raiva e nela renasça no lado sombrio. Totalmente original. Nada nisso aqui é plágio. Deu. Então, beleza, o Angron agora naquela fúria queimando nos seus olhos, atacou os custódes que já tinham cercado ele porque eles sentiram a sua agressão, e ele conseguiu matar um custóde até que ele caiu de joelho e depois de cara no chão, e o Imperador com a mão esticada falou: "Pare, seu tolo, você não entende, a sua mente é pequena, mas o meu plano para você não é. Você é a esperança da humanidade. Você é um dos meus perfeitos primarcas e você deve levar a humanidade ao seu potencial. Não a morte de alguns escravos num mundo miserável no meio do nada não representa nada numa escala do universo. Entenda o sacrifício maior, né? Esse pequeno sacrifício é para um bem maior." E o Angron, naquela sua loucura e já na sua mente alterada por aquela arquitecta, aquelas pregos do açougueiro na sua cabeça, não entendeu. E ali ele teve um ódio do Imperador. E parecia que esse ódio do Imperador, por algum motivo, estranhamente, uma coisa não palpável, uma coisa imaterial, se é que você me entende, parecia fazer sentido na cabeça dele e trazia uma certa paz e alegria e aliviava aquela dor toda vez que ele tinha ódio do Imperador. Que coisa, não? Que inusitado? Será que isso aqui é natural? Não é, óbvio que não é natural, né? Mas, beleza. Por enquanto, todo mundo achava que isso era apenas desse implante cerebral terrível e que eles iriam tentar futuramente tirar e curar a cabeça do nosso transtornado Angron. E qual é o plano maior? É assim, o Imperador
não é um mundo que importa, não é uma vida que importa, é a humanidade como um todo. Não adianta tu sacrificar recursos para uma batalha perdida se tu tem um universo para lutar. É isso que a administração imperial hoje faz. Eles calculam o valor e a custo-efetividade das coisas, porque não adianta tu agir baseado apenas na emoção no mundo ao teu redor. Tu tem que pensar numa escala grandiosa se tu quiser governar uma galáxia. E o Angron nunca conseguiu entender isso aí. E antes do imperador sair, ele falou: eu morri naquele planeta. Agora eu quebrei meu juramento. Eu sou apenas um fantasma. E o imperador falou: pro meu plano, você sendo um fantasma já basta. E saiu, porque tu não tem noção a decepção que ele teve com Angron. Todos os outros filhos foram melhores. Todos, até o Conradinho Curse, que matava todo mundo para comer, era melhor que o Angron. Pô, Angron, seu inútil. Mas ele iria agora comandar a 12ª Legião, os Warhounds, os cachorros de guerra, e quando ele recebeu a notícia que ele iria comandar a legião e ser um dos comandantes do imperador, que ele tinha uma raiva eterna, a reação dele foi mais raiva, óbvio, né? E ali ele começou a bater e matar qualquer oficial da legião que tentasse conversar ou pedir instruções para ele. Ai, o imperador novamente deveria ter destruído o corpo do Angron ou simplesmente deixado ele morrer naquele planeta. Mas agora ele tentou novamente passar a mão na cabeça do filho e ignorou assim as suas atrocidades, porque ele sabia do potencial de violência que ele poderia ter. E no caso, conforme o Angron matava oficiais da sua legião, ninguém podia vir conversar com ele, ou pedir, ou baixar a cabeça. Chegou um cara desrespeitoso, o Karn. O Karn chegou e falou: ô Boca Mole, tu mesmo aí, ô Angronzinho, seguinte, cara, teu trabalho é mandar nisso aqui. Tu vai mandar ou tu vai ficar se fazendo de donzela? Aí o Angron começou a dar uma de direita, uma de esquerda, e o Karn desviou, defendeu e começou a bater na cara do Angron. E ali começou um duelo entre os dois. E, obviamente, o Angron, muito maior, mais forte, mais rápido, ágil, conseguiu derrotar o Karn no duelo. Só que o Karn levantou e falou: eu não escutei o sino, seu vagabundo. Cuspindo sangue e o dente que caiu da boca. Eles continuaram a trocar soco e bater e bater. E aí o Angron viu que esse cara não desistia. E ele falou: você me provou que algum de vocês tem valor. E aí então o Karn e ele ficaram amigos. É isso que o Angron vê como uma pessoa de respeito. Uma pessoa assim que não tem medo de falar o que pensa. Uma pessoa violenta e agressiva. Então o Karn ganhou um pedacinho do coração do Angron. Então eles juntos, assim, ele convenceu ele que a legião também tem algumas coisas dos gladiadores, eles também têm honra, eles também têm esse código. E o Angron viu isso aí e realmente se impressionou com alguns deles, não todos. Aliás, ele achava que tinha que limpar os fracos da legião e deixar só os fortes. E uma das coisas que eles conversaram ali e decidiram juntos era fazer uma homenagem àquele grupo que lutou junto com Angron por tantos anos ali pela liberdade no planeta. E como eles eram conhecidos, aquele bando, como Eaters of Cities, ou devoradores de cidades, ele decidiu chamar a sua legião de alguma coisa do mesmo tipo. Eles queriam chamar de The Eaters of Worlds, os comedores de mundo, aliás, os devoradores de mundo. Felizmente, eles decidiram, num consenso, chamar só de World Eaters, que é mais rápido, mas o significado é o mesmo, devoradores de mundos.
E agora então, com esse nome novo e com o Angron na frente da legião, eles começaram a mostrar para que eles vieram, e começou uma agressão absurda contra qualquer inimigo que ousasse desafiar a legião e não se render imediatamente. E ele ficou conhecido como o Anjo Vermelho, geralmente porque a sua armadura ficava cheia do sangue dos inimigos, de qualquer um que tentava ficar contra as forças imperiais. Mesmo assim, aquele ressentimento e aquele ódio ao imperador permaneceu, sempre ali, sempre ativo na cabeça dele. Mas é isso, acho que deu para entender como o Angron passou de uma criança perdida a um escravo que falhou em fugir, a um escravo que foi torturado e colocado na cabeça um implante cerebral terrível, a um escravo que tentou fazer uma rebelião frustrada, a um quase que condenado à morte e agora a um comandante de uma das legiões dos Astartes, os super soldados, para tentar levar a humanidade ao auge. E como o Angron depois vai ter a sua decadência ao caos. Eu acho que chega de raiva por hoje. Vai ali tomar um chazinho de camomila, porque a raiva é contagiosa. Mas se o pessoal gostar aqui da parte 1 e vocês fecharem aqui no comentário que querem um pouco mais, eu continuo e falo como o Angron, essa falha de pessoa, virou um príncipe demônio, a maior honra que os deuses do caos podem dar a seus seguidores. Mas é isso, vejo vocês na próxima e lembrem-se, nos seus momentos mais difíceis, o Imperador protege.